Que a graça e a paz do Senhor da missão esteja com cada um de vocês. Eu sou o pastor Luciano Paes Landim, tenho tido o privilégio de servir a Igreja Boas Novas em São Sebastião, no Distrito Federal, e também a satisfação de servir a Missão Saim, Sociedade de Apoio Evangelístico e Missionário. Bem-vindos ao curso de formação missiológica no contexto do Sertão Nordestino, que é uma realização da Escola de Formação Missionária do Sertão, que fica em Marisópolis, na Paraíba, fica no Alto Sertão do Nordeste, e para nós é uma satisfação imensa tê-los conosco nesse curso. A primeira disciplina que vamos estudar é Teologia de Missões. Pretendemos ter 6 aulas. Eu estou aqui com o meu computador, nas minhas anotações, nos esboços, que vocês vão ter acesso. Vocês que estão matriculados terão acesso a esses esboços, tá bom? Eu vou estar também indicando alguns livros, algumas leituras. Para a primeira aula, por exemplo, eu vou citar 3 livros de um autor, um missionário brasileiro chamado Ronaldo Lidório. Vocês vão gostar bastante. Nas outras aulas também eu vou indicar outros livros, ok? Bom, então vamos para a primeira aula, Teologia Bíblica de Missões. Eu vou indicar aqui 3 livros do Ronaldo Lidório. O primeiro livro foi o primeiro livro que eu li do autor, que é este livro, Missões, o Desafio Continua, pela editora Betânia. Foi aqui que eu conheci o missionário Ronaldo Lidório e me encantei, me apaixonei pela literatura, pelo ministério que ele tem desenvolvido em missões. O segundo livro do autor, também pela editora Betânia, é Com a Mão no Arado, Pensando a Vida, Cumprindo a Missão. Um ótimo livro na área de teologia de missões. E o terceiro é Sal e Luz, Compreendendo, Vivendo e Praticando a Missão, também pela editora Betânia. Vocês vão ter acesso à ementa da disciplina de teologia de missões, e lá vocês vão ver uma lista maior de livros voltados para a área de teologia de missões, ok? Bom, vamos para o primeiro conteúdo, Teologia Bíblica de Missões. Primeiro eu quero mostrar a vocês que nós, da Missão Saim, cremos que a Bíblia é a inspirada, inerrante, infalível, suficiente e autoritativa palavra de Deus. Então aqui já deixa bem claro que nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Depois eu quero mostrar a vocês que há uma grande necessidade de que se busque uma teologia de missões que realmente esteja fundamentada na Bíblia. Por quê? Porque nós vamos ver 2 erros atuais. O primeiro erro são aqueles que tentam construir uma prática missionária sem levar em conta uma base bíblica, uma base teológica. E aí as consequências é o pragmatismo. Pragmatismo é a tentativa de uma prática ser uma boa fundamentação, ser uma boa base, que só busca resultados, mas não está preocupado com os meios, vamos dizer assim. E o outro problema é quando afirmamos que temos uma boa base teológica, mas nos faltam missões. Será que realmente temos uma boa base teológica? Ou será que toda base teológica vai apontar para a missão? Bom, eu quero refletir com vocês sobre este conteúdo. Primeiro, nós vamos mostrar algumas definições. O que é teologia? A palavra teologia vem de 2 termos gregos, theo e Deus. Theo quer dizer Deus, aliás, e logos, vem do grego logia, logos, quer dizer doutrina, estudo, palavra. Seria palavra de Deus, ou o estudo acerca da manifestação de Deus, das revelações de Deus. Nós cremos que temos 2 revelações, uma geral e uma especial. A geral é a consciência, é a criação, todos têm ela, mas ela aponta de um modo geral Deus. Mostra Deus como criador, como sustentador, como soberano. Agora, a revelação especial
é a Escritura, é a Bíblia. Já vai mostrar Deus não só como Criador e sustentador, mas mostra Ele também como Redentor, como Salvador. Aqui a gente já entende uma implicação muito importante, é que devemos fazer missões porque só existe uma forma da pessoa ser salva, através de Jesus, através da proclamação do Evangelho, através da revelação de Deus, da palavra de Deus, que é a Escritura. Bom, e aí a gente definiu aqui teologia, que seria a palavra de Deus, estudo acerca das revelações de Deus, mas o nosso estudo primeiro é teologia bíblica de missões, que difere de teologia sistemática de missões, que é a segunda aula, nós vamos tratar sobre esse assunto. O que seria teologia bíblica? Os estudiosos da teologia vão dizer que a teologia bíblica ela vai organizar as conclusões obtidas pela teologia exegética, de onde vem a palavra exegese. Exegese tem um sentido assim, de você estar estudando a Escritura, você está extraindo da Escritura e trazendo para a sua mente. Agora tem uma palavra que é muito parecida, mas que tem um sentido totalmente contrário. Exegese significa tirar da Escritura e trazer para a sua mente. Agora tem a exegese, que já tem um sentido contrário, tirar da sua mente e colocar na Escritura. Bom, a teologia bíblica ela vai tirar da Escritura e trazer para a nossa mente as conclusões. Nós vamos ver, por exemplo, teologia bíblica do Antigo Testamento, teologia bíblica do Novo Testamento, teologia do Pentateuco, teologia dos livros proféticos, teologia paulina, teologia petrina, lucana, marcana e por aí vai. Bom, a teologia bíblica ela vai tratar essa questão, ela vai procurar ver o progresso da revelação bíblica, da revelação redentora. Como assim? Como é o processo de salvação no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Essa progressão na Escritura, como a gente fala, como se fosse um funil que vai aumentando. A teologia bíblica vai trabalhar isto. Ela vai estudar os textos originais, hebraico, grego, aramaico, procurar extrair o verdadeiro sentido. Porque existe também a teologia sistemática. O próprio nome já diz, está sistematizando as doutrinas. Aqui ela vai pegar o quê? Ela vai ordenar o sistema doutrinário. Exemplo, a antropologia bíblica, que é o estudo do ser humano a partir da Escritura, do homem. A soteriologia, que é a doutrina da salvação. Como é que era a salvação no Antigo Testamento? Como é que é a salvação no Novo Testamento? Que, na verdade, é sempre pela graça. Então, a gente vai estudar, por exemplo, cristologia, a doutrina de Cristo na Escritura. Então, a sistemática, ela vai, como o nome já diz, ela vai organizar, sistematizar as doutrinas. Escatologia, por exemplo. Por isso que a gente precisa tanto da teologia sistemática quanto da teologia bíblica para ter a visão ampla das Escrituras. Então, vamos ver, por exemplo, também bibliologia, que é a doutrina da Bíblia, como conhecer a palavra de Deus, que vai falar sobre a inspiração, inerrância, a revelação progressiva da Escritura e etc. Então, na primeira aula, nós vamos observar a teologia bíblica de missões. Na segunda aula, nós vamos tratar a teologia sistemática de missões. Nós vamos, na segunda aula, sistematizar as missões, vamos dizer assim. Bom, aí nós vamos para outra palavra, que é a palavra missão. A palavra missão, ela vem do latim missio, significa envio. Para vocês terem uma ideia, até o século XVI, essa palavra era usada em conexão com a doutrina da Trindade. Deus Pai enviou Deus Filho e depois enviou o Deus Espírito. E, consequentemente, a igreja é enviada. No Novo Testamento grego, a palavra enviar, ela aparece, segundo alguns estudiosos, 210 vezes, que é tanto a palavra pempo, em grego, como também a palavra apostelo, de onde vem apóstolo. Apóstolo quer dizer o quê? O enviado, o missionário, aquele que é enviado. A palavra missão significa envio. Até o século XVI era usado em conexão com a doutrina da Trindade. Com os jesuítas, a partir do século XVI, é que eles vão usar, se referindo a um grupo de pessoas que vão para um determinado lugar realizar a missão de evangelizar. Vamos expressar dessa forma. O que nós vamos ver é que Deus da Bíblia é um Deus que está em missão. Ele se auto-enviou, como nós vamos ver na teologia sistemática de missões, ele se auto-enviou lá no Jardim do Éden.
Mas ele enviou o Filho, enviou o povo de Israel, enviou a igreja, e enviou profetas, enviou os apóstolos, e tudo isso com um plano do trabalho de redenção em Cristo Jesus. Bom, teologia bíblica de missões, o que ela vai tratar? Ela vai procurar o caminho missionário de Deus na Bíblia. Vai lá de Gênesis até Apocalipse. Tem a visão ampla de missões. Ela vai observar o teor missionário na Escritura. Ela, por exemplo, ela pode tratar sobre missões no Antigo Testamento, ou então missões no Novo Testamento, missões só no livro, só nos Evangelhos, missões só no livro de Atos, ou missões só nas cartas paulinas, nas cartas gerais, ou lá em Apocalipse, que mostra o desfecho do trabalho missionário, ou também pode tratar de missões no Pentateuco, missões nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos. Ou seja, a teologia bíblica de missões ela vai procurar as bases em cada estrutura da Escritura, desde os dois testamentos, ou cada classificação do Antigo Testamento, ou cada classificação do Novo Testamento, e ela vai mostrar que missão nunca foi invenção humana. Ela está na Bíblia, ela está na Escritura. E a base dela está onde? Na teologia, na palavra de Deus, na teologia bíblica, na teologia sistemática, nas Escrituras. Bom, aí eu quero avançar para mostrar um pouco de aplicação. Vamos supor que você faça um estudo sobre missões no livro de Atos, ou então missões na perspectiva de Paulo. É muito interessante, você está estudando teologia bíblica de missões. O que nós vamos observar é a teologia em ação. O que eu quero dizer? Michael Green, ele escreveu um livro sobre evangelização na igreja primitiva. Ele disse algo bem interessante. Ele falou assim: quase todo teólogo não gosta de evangelização e quase todo evangelista não gosta de teologia. É um fato, é uma verdade e triste. Por quê? O correto seria o quê? Toda reflexão teológica desembocar em ferramentas para o avanço missionário mundial, como também toda teologia está em ação, toda base teológica tem que contribuir para ferramentas da evangelização. E toda estratégia missionária tem que ter base na teologia. Não é questão de escolher, é questão de você ter as duas. Vamos avançar. O que eu estou dizendo é, missões, sem os seus fundamentos teológicos, torna-se mero ativismo ou pragmatismo. Ativismo, trabalho que às vezes nem sabe mais para que está trabalhando. Existe até no mundo tantos ativistas que no início é até interessante a causa que estão buscando, mas depois estão lutando por uma causa que eles nem sabem mais o que significa. E nós corremos o risco de ter uma boa iniciativa missionária, mas depois nos perdermos em ações que já não tem mais base na Escritura, na palavra de Deus. O que eu quero mostrar a vocês é que tanto o pragmatismo como o ativismo são graves, porque eles não buscam uma base forte, um propósito, uma razão forte para a prática. E aí nós vamos ver o quê? Que o problema ele reside no fato da gente querer separar teologia e missões. Por quê? Muitas igrejas, elas e até mesmo organizações missionárias, nos dias de hoje, têm separado teologia e missões. É triste você ver um currículo de missões que não tem base na Escritura, mas também é triste você ver cursos teológicos que também não têm praticidade missiológica. Repito, não é questão de escolher entre teologia e missões. Não tente separar aquilo que Deus não separou. E aí eu quero apresentar algo bem interessante sobre isso, é que toda tentativa missionária sem base na teologia vai ser um trabalho missionário deficiente. Mas todo trabalho teológico, todo esforço teológico sem essa visão prática é mero teorismo. Nós vamos ver no apóstolo Paulo um teólogo com visão missionária. Paulo, por exemplo, ele era conhecedor profundo das Escrituras e tinha essa paixão profunda
pela obra missionária. Aqui a gente vê essa combinação, teólogo com visão missionária. Paulo, ele era um plantador de igrejas e tinha um forte fundamento teológico. Nele nós vamos ver o que? A junção de teólogo e missionário. Ou seja, aquele missionário calejado, o apóstolo Paulo, ele também era um estudioso profundo das Escrituras. Paulo ficou na história não só como o maior teólogo da fé cristã, mas também como um dos seus maiores missionários. O que a gente vai ver aqui, que a presteza missionária de Paulo vai implicar, ou também até consequência da sua teologia. Uma teologia robusta, forte, firme. E aí Paulo foi um grande missionário porque foi um grande teólogo. Não podemos separar as duas coisas. E ele foi um grande teólogo porque foi um grande missionário. Em Paulo, a missão é teológica e a teologia é missiológica. Nós vamos ver que em menos de 10 anos, Paulo, ali do ano 47 até os 57, ele plantou a igreja em 4 províncias do Império Romano, né? Galácia, Macedônia, Acaia e a Ásia Proconsular. Ele ficou na história, como eu já mencionei, como uma combinação de teólogo profundo com missionário fervoroso. A teologia dele, em essência, é missiológica. Agora eu quero aqui mostrar o seguinte. A teologia bíblica de missões vai nos mostrar o quê? Que não são os antropólogos, ou sociólogos, os marqueteiros, ou psicólogos, que são os responsáveis por moldar a mensagem da proclamação aos teólogos. Aqueles que se dedicam ao estudo das Escrituras. Teólogos precisam fazer missões e os missionários precisam estudar teologia. É claro que a gente não vai desprezar esse conhecimento antropológico, sociológico e etc. O que eu estou dizendo é que essas ferramentas podem ser úteis, como Paulo utilizava das ferramentas do tempo dele, tanto ferramentas físicas como culturais. O que eu estou dizendo é a Bíblia é quem dirige, de fato, o trabalho missionário. A transformação vem através da pregação fiel da Escritura. E aí eu quero concluir dizendo: há teólogos sem visão missionária e missionários sem capacitação teológica. Esperamos que neste curso você aprenda bastante sobre a importância de se preparar para servir na causa missionária. Qual é a solução? A falha reside no fato de tentar separar teologia de missões. Mas toda prática missionária, ela deve ser fruto de uma teologia bíblica, robusta, firme. E toda teologia bíblica deve resultar numa prática missionária. Não vamos separar o que Deus não separou. Precisamos ser teólogos profundos, com a visão apaixonada por missões. Deus nos abençoe e até a próxima aula.